Obrigado, velho. Boa noite a todos, irmãos e irmãs queridas. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que vamos iniciar mais esta reunião pública, né? Com muito amor. E vou trazer aqui uma leitura que faz referência ao tema de hoje, da palestra do Silvio, que é o tema sobre o despertar espiritual da humanidade, que é a palestra de hoje, e do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Vou ler um trecho, né? Nada ocorre por acaso na marcha da civilização. Cada passo da ciência, cada avanço da ética, cada sofrimento coletivo ou individual fazem parte de um esforço conjunto das forças divinas que conduzem o planeta à luz. A Terra, mesmo em meio às sombras e lutas, é uma escola bendita. E os homens, embora ainda vacilantes, são espíritos imortais em processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Desde a organização das primeiras raças humanas, o Alto envia missionários para guiar, esclarecer e acender a centelha divina em cada coração. A dor, o trabalho, o amor e a fé são instrumentos desse despertar. O Cristo não está ausente. Ele é o governador espiritual da Terra. Sua presença invisível sustenta a esperança da humanidade, conduzindo os povos ao entendimento, à paz e à regeneração. Os tempos que vivemos fazem parte dessa transição gloriosa. É chegada a hora em que os valores do espírito devem se sobrepor aos da matéria. Cada consciência chamada ao bem, ao perdão e à fraternidade está respondendo ao convite do alto. O despertar espiritual da humanidade é silencioso, mas firme, e é pela renovação íntima de cada ser que a Terra se transformará num mundo de luz. Aqui é o capítulo 1 da Gênese Planetária, A Caminho da Luz, Emmanuel. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos da carne e abram os olhos do coração e do espírito, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que essa reflexão e todo esse conhecimento que o nosso irmão Silvio vai nos trazer hoje, através dos estudos, através dos queridos benfeitores que o cercam, que também trabalham nesse centro maravilhoso que é a Casa do Caminho. Pedimos, Senhor, a proteção espiritual e a permissão para iniciarmos mais essa noite de luz, de estudo, de tratamento, de união e pensamento, e que todos os nossos corações possam se unificar nesse sentimento de amor através do estudo. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade desse convívio, desse tratamento e desse banquete de luz. Que o Senhor continue conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Assim seja. Meu irmão Silvio, a palavra está contigo. Assim, né? Sim. Posso tirar isso aqui? Pode. Tirar por canto aqui. Boa noite a todos. Obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema da noite, ele irá nos provocar de uma forma construtiva a realmente refletirmos sobre o que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento. O nosso tema é o despertar espiritual da humanidade. Então, sobre um olhar que nós precisamos aprofundar, vai supondo-se que, se é um despertar,
é porque talvez ainda estejamos dormindo. E é da humanidade, porque é um processo em que nós fazemos de forma coletiva e não somente individual. Para a gente começar a fazer essa reflexão, eu queria convidar vocês a fazerem um exercício mental comigo aqui agora. Vamos imaginar um jardim grande, mas imenso, um jardim realmente de tamanhos infinitos, muito grande. E nesse jardim existem todos os tipos de plantas imagináveis. Árvores altas, pequenos arbustos, árvores, flores perfumadas, outras nem tanto, umas extremamente macias, outras com espinhos, algumas plantas que gostam de água, outras que gostam do terreno árido, umas que adoram o sol, outras que não gostam, enfim, todo tipo de planta que a gente pode imaginar, numa diversidade imensa, está nesse jardim. E esse jardim, com todas essas plantas, tem um jardineiro, que é um jardineiro de extrema sabedoria. Conhece profundamente botânica, ou seja, ele conhece cada planta, cada tipo de planta através da sua forma de ser, de viver, de se manifestar, e assim por diante. Ora, esse jardim nós poderíamos falar que é o nosso planeta Terra. Essa diversidade infinita, incontável de plantas, somos nós encarnados hoje no planeta Terra. Porque o que mais tem hoje é diversidade na população encarnada. Cada pessoa de um jeito, de uma forma e assim por diante. E o jardineiro não poderia deixar de ser Deus, que conhece cada uma dessas plantas, ou melhor, conhece cada um de nós pelo nosso CPF, pelo nosso nome, pelo nosso apelido. E evidentemente que essa diversidade, para esse jardineiro, ou para Deus, ela não é um erro, ela é a própria sabedoria do jardim. Porque se a gente olha para o nosso planeta hoje, vê uma quantidade infinita de diversidade, de personalidade, de gostos, de tendências, a gente acha que é um erro. Mas na realidade é a própria sabedoria do jardim. Ou seja, é a sabedoria do momento em que o nosso planeta vivencia. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Que esse jardineiro, ele não cria plantas prontas. Ele não cria uma árvore imensa pronta. Não. Todas as plantas, de forma indistinta, começam através de uma semente. Então Deus nos cria como uma semente, simples e ignorantes, e essa semente precisa ser cultivada para que ela possa se tornar, aí sim, uma grande e bela árvore ou planta. Bacana. Aí a gente lembra de Jesus, que chegou para nós e falou assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. E é muito interessante porque quando a gente vê essa quantidade de estrelas que a gente vê o universo, a gente pensa, nossa, existe realmente uma variação muito grande. Mas para a gente aprofundar um pouquinho e entender a dimensão disso, vamos buscar a ciência, porque o Espiritismo também é uma ciência, corrobora com o Espiritismo, a ciência, em que, ultimamente, há poucos anos atrás, o homem mandou um telescópio extremamente moderno para poder explorar o universo conhecido. Se chama James Webb, esse telescópio. E a última contagem de estrelas que esse telescópio fez dá conta de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis igual ao nosso. E cada sol tem mais ou menos 8 planetinhas rodando em volta. É um número astronômico que a gente não dá nem conta de entender. Mas aí a gente consegue perceber
como que há uma diversidade no macrocosmos, uma quantidade imensa de planetas, como há uma diversidade no microcosmos, ou por exemplo, no nosso planeta. E é muito interessante porque muitas vezes a gente acha que a nossa Terra, o nosso planeta, é o centro do universo. E que nós somos o mais inteligente do universo. Tem um poeta que chama Milô Fernandes que ele afirma o seguinte: a maior prova de que existe inteligência fora da Terra é porque até hoje eles não entraram em contato conosco. Então aí nós vamos percebendo como que realmente é o nosso nível evolutivo. Aí nós vamos lá para o Espiritismo. O Espiritismo, de uma forma bem sucinta, bem resumida, nos fala dos 5 níveis de planetas em evolução. Tem tantos planetas no universo e, segundo o Espiritismo, a espiritualidade superior, fala que esses planetas estão cada um num nível evolutivo. E o planeta começa como primitivo, o planeta semente, aí ele evolui para planeta de expiação e provas, aí ele evolui para um planeta de regeneração, aí ele evolui para um planeta ditoso e, por fim, ele evolui para um planeta celeste, que é o que nós chamamos de céu. Esse é o processo evolutivo. Mas esse interregno de tempo, quando um planeta sai de um nível evolutivo e vai para outro, é o que se chama de transição planetária. Então, quando um planeta sai do nível de expiação e provas e vai para a regeneração, nessa passagem de um nível para o outro, esse interregno de tempo chama transição planetária. Coisa que a gente está falando muito ultimamente. Aí a gente pergunta assim, será que o planeta Terra está vivendo uma transição planetária? A gente tem certeza disso? E aí a gente vai buscar, evidentemente, na literatura psicográfica, a comprovação, a fé raciocinada, para a gente entender se realmente estamos ou não vivendo uma transição planetária. Existem várias características, mas eu vou comentar só 5 aqui por causa do nosso tempo. A primeira característica de um mundo de transição planetária: polarização moral. O bem, atitudes de amor, de bondade, de apoio, de consolo, é muito claro, como o mal também é muito claro. Fica muito evidente. A violência, a maldade, o egoísmo, o orgulho com a bondade. Então há uma polarização. A gente consegue enxergar no planeta todo atitudes, situações, circunstâncias, posturas do bem e do mal. Parece que está acontecendo no planeta Terra. Outro ponto interessante, progresso vertiginoso da ciência e da busca pela espiritualidade. Inteligência artificial chegando aí, fazendo uma revolução absurda na tecnologia e tudo mais, em todos os sentidos da vida, as pessoas buscando em vários caminhos uma religiosidade. Então, parece que a gente está numa transição planetária. Terceiro ponto, crises coletivas, pandemias, guerras, convulsões sociais, econômicas, políticas. Parece que o planeta está vivendo mesmo uma transição planetária. Há poucos anos nós saímos aí de uma pandemia, realmente. Quarto, desmascaramento das instituições solidificadas pela sociedade. A sociedade solidificou poderes, isso no planeta como um todo, e eles foram sendo desmistificados. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, líderes religiosos e tudo mais, a gente vai percebendo que há aí por trás toda uma situação que vai sendo corroída, e isso vai sendo desmascarado. Parece que está acontecendo no nosso planeta mesmo. E quinto e último, que é muito interessante, um salto vertiginoso na população de encarnados. Olha, vamos de novo lá na ciência para ver se realmente o planeta Terra está vivendo uma explosão de encarnados. Segundo dados científicos, há 220 anos atrás, o nosso planeta tinha 1 bilhão de encarnados.
De lá para cá, nós multiplicamos vezes 8. Hoje nós somos 8 bilhões. Então é mais ou menos que como se a cada 70 anos a população do planeta dobrasse. 1 bilhão, 70 anos, 2 bilhões, 70 anos, 4 bilhões, 70 anos, 8 bilhões. A Terra nunca teve tanto encarnado quanto agora. Conclusão, esvaziar o umbral. Será que esvaziaram para encher de novo? Não faz sentido. Por isso que a gente tem tanta diversidade. Por isso que a gente vê coisas às vezes até absurdas, às vezes até animalescas, primárias, primitivas no planeta. Porque está todo mundo aqui. E aí nós precisamos compreender que esse processo de uma transição planetária nunca ocorre de forma rápida ou súbita. Esse que é o problema. Estamos vivendo profundas transformações, inseridos num mar de gente encarnada, dos mais variados tipos possíveis. É uma tecnologia cada vez mais avançada, mudando todo o patamar de segurança, de equilíbrio, zonas de conforto que nós fomos criando ao longo dos anos. E aí, isso não acontece de forma rápida e nem súbita. Portanto, nós precisamos trabalhar todo esse processo sem pressa e principalmente administrando a nossa ansiedade. Administrar a nossa ansiedade é complicado, porque a gente quer a solução rápida. Mas esse é exatamente o grande desafio que nós estamos vivendo. Por quê? Porque em todo o planeta estão havendo e haverão nesse interregno de tempo grandes mudanças sociais, espirituais, morais e físicas em todo o planeta. E uma coisa que a gente muitas vezes erra, que a gente equivoca, é que a gente olha, por exemplo, para um planeta, a gente fala assim, aquele planeta ali é um planeta é um planeta primitivo, ou ele é um planeta de provas e expiações. E a gente acha que todos os planetas primitivos ou de expiação e provas que existem no universo são iguais. E não são. É isso que a gente precisa prestar atenção. É nisso que às vezes a gente falha. Por quê? Porque vamos pegar, por exemplo, o mundo primitivo, que é o mundo semente, que é por onde começa esse processo evolutivo dos planetas. E que, conforme os planetas vão evoluindo, vai dando chance para que todos aqueles indivíduos que estão encarnados ou vivenciando em torno daquele planeta também vão evoluir. Então, vamos pegar um planeta primitivo para a gente entender esse conhecimento. Olha só que interessante, né? Qual é a maior característica de um mundo primitivo? Num mundo primitivo não há humanidade. No mundo primitivo, não há seres com razão, livre-arbítrio, pensamento contínuo como nós. Não há o hominal ali no mundo primitivo vivendo. Aí quando que ele chega? Ele chega quando esse mundo vira. Então, é mais ou menos assim para a gente entender esse processo da semeadura da semente que Deus faz com o planeta e conosco. Então é assim. Nós temos um planeta, para ficar mais fácil para a gente entender, um planeta primitivo recém-nascido, um planeta primitivo criança, um planeta primitivo adolescente, um planeta primitivo adulto, um planeta primitivo terceira idade. Hora que ele chega na terceira idade, ele vai virar um expiação e provas recém-nascido. Ali, o hominal, nós começamos a viver esse processo evolutivo. Então, fica fácil da gente entender aonde que nós estamos. Aonde que nós estamos? No mundo de expiação e provas terceira idade, indo para um mundo de regeneração recém-nascido. É isso que está acontecendo. Então nós vamos começando a entender onde que nós já fomos e para onde que nós estamos indo. Bacana. Então, observem só, qual é então a característica da onde que nós estamos saindo, do mundo de expiação e provas.
Desde o mundo de expiação e provas recém-nascido até o mundo de expiação e provas terceira idade. Nesse processo todo, qual é a maior característica? O teste, né? O teste do livre-arbítrio. Passamos todo esse processo evolutivo, expiação e provas recém-nascido, criança, adolescente, adulto, terceira idade, testando o nosso livre-arbítrio. Como é que é esse teste? É assim. Eu encarno no mundo desse, aqui na Terra. Todos nós vivemos isso. Eu encarno. Eu estou encarnado e eu falo, eu não acredito em eletricidade. Quer ver? Eu vou e coloco o dedo na tomada. O que acontece? Eu morro eletrocutado. É isso? Desencarno. Para mim evoluir, preciso encarnar. A hora que eu encarno de novo, presume-se que eu passei a acreditar na eletricidade. Mas não é isso que acontece com a maioria de nós. O que eu faço de novo? Enfio o dedo na tomada, sou eletrocutado de novo, desencarno. Então, meus queridos irmãos, a razão de nós errarmos tanto é exatamente porque o nosso processo de evolução nesse momento é um teste do livre-arbítrio. E aí o que a gente precisa entender? Por que a gente repete tanto os mesmos erros numa encarnação? Rebeldia. E é essa rebeldia que nos faz ter experimentações excessivas equivocadas. E essas experimentações excessivas equivocadas nos demonstram o quê? Imaturidade espiritual. O que acontece? Sofremos. Percebe? Mas, o que a gente vê demais? A gente vê assim, eu vejo isso muito nas casas que a gente faz muitas palestras e tudo mais, eu chego nas casas espíritas, aí às vezes desencarnou alguém muito querido, aí a pessoa fala assim, pois é, era um companheirão nosso, desencarnou, ajudou tanto, nossa, Luiz, eu tenho certeza, né, que ele foi para o mundo de regeneração adulto. Não foi, não. Não foi, não. O máximo que ele pode ter ido é para o mundo de regeneração criança. Ou, olhe lá se ele foi adolescente. Por quê, meus queridos irmãos? Porque a evolução espiritual ela não dá saltos. A nossa evolução espiritual ela é constante, ela é gradativa e é merecedora. E aí nós vamos percebendo, então, como é que nós vamos caminhando nesse processo. Ora, que interessante. Se nós estamos no mundo de regeneração, recém-nascido, então não existe anjos aqui conosco. Concordam comigo? Não tem nenhum anjo encarnado no planeta Terra. Os anjos vêm, os espíritos superiores, vêm, nos auxiliam, nos inspiram, né, nos protegem, mas encarnado não. Por quê? Porque não é o mundo deles. O mundo deles é lá no celeste. Por isso que não tem aqui com eles, não é isso? Aí a gente, bom, se eu estou então nesse mundo de regeneração, por que o nome do mundo é regeneração? Por que será que é mundo de regeneração? Por que é esse nome? Por uma razão muito simples. Degenerou. Só regenera o que degenerou. Não é verdade? Olha a fé raciocinada da doutrina espírita. Então, o que degenerou? O mau uso do meu livre-arbítrio. Como eu usei muitas vezes esse livre-arbítrio de forma equivocada, eu fui degenerando moralmente. Olha só que interessante. Então, a gente muitas vezes entra em pânico. Nossa, o mundo está ficando muito difícil, meu Deus, eu sei o que e tudo mais e tal. E a gente olha para o mundo, vê o quê? Vê guerra, vê violência, vê miséria, vê desigualdade. Por quê? Ora, é o egoísmo do ser humano que não enxerga no seu semelhante um igual a si próprio. Mas ele é tão diferente de mim? Pois é, mas é filho do mesmo pai. E aí nós vamos vendo o tanto que é difícil isso para nós. Vamos raciocinar nós mesmos. Vamos raciocinar. A Terra está essa bagunça. Todo mundo morrendo de medo de guerra, pode apertar uma bomba atômica e o mundo pode acabar e tal. Gente, será mesmo
que Deus está preocupado com a regeneração no planeta Terra? 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia, 200 bilhões de sóis. Cada sol, 8 planetinhas girando em volta. Será que Deus está preocupado com isso? Será que a Terra é o único planeta no universo que está vivendo uma regeneração planetária? Será que Deus está passando pela primeira experiência de uma transição planetária, gente? Percebe? Meus irmãos, nesse momento, existem bilhões de planetas no universo vivendo um processo igual ao nosso aqui. Na espiritualidade superior, existem equipes pós-doutorada em transição planetária. São equipes espirituais de altíssimo nível que aportam em um planeta quando está vivendo uma transição planetária para auxiliar aquilo poder caminhar como deve caminhar. Portanto, nada, absolutamente nada do que está acontecendo na Terra hoje está fora do controle de Deus. E a gente fica comendo os dedos, morrendo de medo do que vai acontecer. Olha que interessante. A gente vai perdendo isso aí. Então, o que a gente precisa entender, né? Bom, Luiz, então, se eu estou num momento vivendo uma transição planetária, o que eu preciso fazer? Regenerar-se. Então, você não tem que preocupar com o planeta Terra. O que vai acontecer com o planeta Terra? O que os governantes vão fazer? Isso não é problema seu. O que você tem que fazer? Olhar para você e falar assim, se eu estou num mundo de regeneração, recém-nascido, eu preciso me regenerar. Mas como é que eu começo a fazer isso, Luiz? Pergunte a você mesmo aonde que você degenerou. Porque se todos nós estamos nesse ponto, é porque todos nós degeneramos. Aqui não tem coitadinho, não tem vítima, não tem injustiçado. Nós todos somos todos iguais. Aonde que você degenerou? Será que você degenerou no mau uso da sexualidade? Será que você degenerou na falta de coragem, na língua afiada? Será que você degenerou na posse excessiva do bem material? Será que você degenerou nas críticas ofensivas? Faça uma lista. Ah, Luiz, eu já olhei para os meus defeitos, mas eu acho que eu não tenho. Mas eu tenho uma dica boa para você ver. Pergunte para quem não gosta de você. Rapidinho ele vai te falar onde você degenerou. A lista vai ficar grande. É melhor você fazer. Percebe? Então tem solução. Não tenha dúvida que tem solução. É uma coisa muito interessante. Então, o que nós precisamos entender? Que regenerar a Terra não é problema de Deus. O problema é nosso de nos regenerar. O problema do umbral não é o umbral. O problema do umbral é quem mora lá. Então nós precisamos compreender que o grande desafio, qual é? É Deus nos dar a oportunidade da nossa regeneração sem Ele intervir no nosso livre-arbítrio, porque Ele não vai intervir. Somos nós que temos que buscar a nossa capacidade regenerativa. Ele nos dá todas as ferramentas. E qual é a ferramenta regenerativa? Os desafios. Uma quantidade infinita de gente de tudo quanto é jeito, inclusive dentro da nossa família. Às vezes a gente está dormindo com a gente na mesma cama, que é muito diferente. Esse é o desafio. Então nós vamos percebendo que a doutrina espírita, ela joga luz sobre essas trevas e responde todas as nossas perguntas, mas nos traz responsabilidade. Essa regeneração não é Deus que faz, Ele nos dá a oportunidade. Quem se regenera somos nós mesmos. E aí, o que a gente precisa entender? Que vivemos realmente num planeta difícil. Tem gente de tudo quanto é jeito aí. Não tenhamos dúvida que, por exemplo, aqui em Goiânia, existem indivíduos encarnados nesse momento que estão vivendo nas cavernas até hoje. Você olha e fala, não é possível, como é que esse indivíduo entende uma coisa dessa? Parece uma coisa assustadora, mas é isso mesmo. Subiu todo mundo. Por quê? Porque o tempo está acabando. Transição planetária, meus queridos irmãos, é o que é? É a separação efetiva que Jesus nos ensinou do joio e do trigo. Você quer ser joio? Seja violento, seja desumano, seja arrogante, seja orgulhoso, egoísta, enfim.
Isso é ser joio. Quer ser trigo? Amor, bondade, paciência, resignação, indulgência, benevolência, não é assim? Perdão. E é uma escolha. Você escolhe o que você quer ser. Ah, não, eu não quero ser assim. Tem alguém colocando um revólver na sua cabeça e falando assim, não perdoe? Não. É uma escolha sua. E ele não tem para onde correr. Você vai ser violento. Não vai. É uma escolha. E esse é o desafio da transição planetária. Nós estamos no regeneração recém-nascido. Bacana. Então, você encontra um indivíduo que ainda está nas cavernas e está aqui conosco. Meus irmãos, é questão de tempo. Lá no livro Coragem, do Emmanuel, Emmanuel nos fala o seguinte, o lugar exterior onde que o espírito vivencia está concernente com a vibração interior que ele vive. Ou seja, nós estamos no lugar que nós realmente nos sentimos à vontade. O que esse indivíduo da caverna está fazendo aqui? Tendo uma oportunidade única de dar um salto. Se ele não aproveitar, se ele não despertar, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá para o mundo de expiação, sei lá, criança, adulto, e ele vai viver lá normal. Qual que é a diferença? É a tecnologia. Hoje ele faz o mal usando o WhatsApp, as redes sociais e a tecnologia. Lá para ele agredir, ele vai usar um pedaço de pau. É uma escolha. Então a pergunta é, qual é a nossa efetiva capacidade de sentimento do que nós estamos vivendo? Aí a gente pensa assim, bom, Luiz, a Terra nunca teve tão populosa como agora. Nunca teve tanto encarnado quanto tem hoje. Mais de 8 bilhões. O que une esses 8 bilhões? Porque, gente, é 8 bilhões de tudo quanto é jeito. É gordo, é magro, tudo quanto é tipo de religião, questões sociais, etnias, tudo. 8 bilhões. O que junta esse povo todo? O que une esses 8 bilhões de encarnados? Deus. O que une é que nós somos filhos do mesmo Criador, do mesmo jardineiro, que criou todos nós como sementes. E é Deus que nos une. Essa que é a realidade. Então, o que nós temos que fazer de forma prática, objetiva, numa transição planetária? Regenerar. Percebem porque ao despertar, nós estamos dormindo ou não? Nós estamos tendo consciência disso que está acontecendo? Nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo isso agora, ao despertar. Bacana. Então, o que eu tenho que fazer de forma pragmática para que eu possa me regenerar? Tem várias ferramentas, mas tem uma que eu acho fantástica, que ajuda demais. Qual? A capacidade que nós temos de fraternidade. Mas o que é fraternidade? A gente acha que é uma palavra bonita, né? Mas fraternidade, meus irmãos, ela é de uma profundidade tremenda. Por quê? Fraternidade é o reconhecimento de eu olhar o outro, que é muito diferente de mim, e reconhecer nele uma igualdade espiritual. Como é difícil, né? Lembra aquele cara que você não gosta? Às vezes ele não torce para o mesmo time, né? Ele vota em outro candidato que não é o seu. Enfim, animosidades que existem. Pois é. Às vezes você querendo ou não, ele é irmão seu. Como é difícil, mas essa é a dificuldade da transição planetária. Por isso que é a separação do joio e do trigo. E é uma escolha, é você escolher olhar para o cara e falar assim, o que eu vou me permitir sentir desse indivíduo. Percebe? Porque evoluir dói. Claro que dói. Evoluir não é um mar de rosas, não. Se você pega um espírito de luz, você acha que ele chegou naquele ponto que ele não viveu nada, que ele não passou por desafios? É o contrário. E a gente quer chegar lá como? Ah, eu não vou chegar lá. Legal, então você vai voltar para onde você está e também você vai ter o seu patamar de dor. É uma escolha. Isso é fé raciocinada da doutrina espírita. E aí, o que a gente precisa entender? Que fraternidade é olhar para o outro que é diferente da gente e ver nele um companheiro de jornada evolutiva. Porque as dores que ele causa em mim me ajudam a evoluir.
Deus Pai, pelo amor de Deus, me dê paciência. O que Ele vai te dar? Um marido difícil, uma esposa complicada, um filho irresponsável. Meu Deus, eu preciso aprender a perdoar. O que Ele vai te dar? Um agressor para você aprender a perdoar. Nossa, Luiz, é assim. Como é que você exercita os músculos? Forçando-os. Esse é o processo. E aí, esse processo tem que trazer sofrimento para nós? Claro que não. Por quê? Porque ele é um aprendizado. Quando a gente vive esse processo e a gente sofre, é porque nós estamos nos rebelando a essa evolução. Então, nós precisamos entender que fraternidade é entender que a dor do outro também é minha dor. Emmanuel deixa isso muito claro para nós. Emmanuel fala para nós assim: o oposto do amor não é o ódio. Não. Segundo o Emmanuel, o ódio é o amor que adoeceu. Porque você só odeia quem você já amou. Então, qual é o oposto do amor? A indiferença. O sujeito está ali, passando por dores e tudo mais, fala, o problema dele, quem mandou ele arrumar esse buraco? Ele que se vira. Nós somos indiferentes? A quem? A quê? Será que gostaríamos que fossem diferentes às nossas dores? Percebe? Bom, e aí então a gente precisa entender que a fraternidade é compreender que não há paz individual se houver dor coletiva. Que fraternidade é ponte, não é muro. Fraternidade é abraço, não é julgamento. Fraternidade é servir e não exigir. E aí é muito interessante porque a gente pratica fraternidade em coisas pequenas. Você pratica fraternidade escutando o outro quando ele está falando. Você pratica fraternidade evitando fofoca e julgamento. Você pratica fraternidade tendo empatia e não criticando. Você pratica fraternidade restituindo o mal que te fazem com o bem. É uma escolha. Quando eu vingo, eu escolho vingar. Essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos construindo esse processo. Então, nós precisamos entender que esse preconceito que às vezes nós temos em relação ao outro, isso é fruto da nossa ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual cega a nossa evolução. E o planeta está indo. Daqui a pouco é regeneração criança. E o funil vai fechando. E o funil vai fechando. E assim por diante. E aí, meus queridos irmãos, nós estamos num mundo de regeneração recém-nascido. Aqui não tem anjo. E aí eu escuto muito assim. Ah, Luiz, eu fui na casa espírita e me falaram que eu sou médium, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver a minha mediunidade. Mas eu sou muito imperfeito ainda. Então eu vou esperar eu melhorar para poder desenvolver a minha mediunidade. Meus irmãos, se a gente for esperar virar anjo para praticar a nossa mediunidade, nós vamos voltar talvez lá para trás. Então nós precisamos entender que esse processo advém da nossa vontade. Da nossa vontade. Então é por isso que Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Mas quem que escolhe? Será que é Deus que escolhe? Será que é Jesus? Será que é Emmanuel? Será que é o nosso anjo da guarda? Quem que escolhe? Nós nos escolhemos. Eu me escolho a ser útil na vida. Eu me escolho a trabalhar mediunicamente. Eu escolho a ajudar nisso ou naquilo. Eu me escolho. Eu me qualifico. Essa que é a realidade. E aí nós vamos percebendo que conforme nós vamos fazendo isso, nós vamos nos desenvolvendo. Deus não nos dá um trabalho porque Ele precisa do nosso trabalho. Deus nos dá um trabalho para que nós possamos nos desenvolver. Deus não te dá a sua mediunidade porque Ele precisa da sua mediunidade. Ele te dá uma mediunidade para que você possa se qualificar moralmente através dela. Deus não precisa das minhas palestras. Quem precisa das minhas palestras sou eu.
Certa vez terminei uma palestra numa casa espírita, o rapaz chegou para mim e falou assim: Luísa, não gosto das suas palestras. Aí eu respondi para ele: imagina eu que tenho que escutar todas. Percebe? Então nós temos que olhar e falar: peraí, se hoje eu sou pai, se hoje eu sou mãe, se hoje eu sou avô, se hoje eu sou médico, se hoje eu sou carpinteiro, se hoje eu sou um Uber, não importa o meu trabalho. Esse trabalho que eu estou fazendo está me qualificando moralmente? Porque eu não estou nele por acaso. Eu estou inserido dentro de um processo todo em que eu sou desafiado por pessoas da minha família, por pessoas da sociedade, né, por atividades que eu possa estar desenvolvendo para me qualificar moralmente. Você é pai, você é mãe. Moralmente, você está fazendo o quê? Dando o exemplo do amor, da bondade, da caridade, da paciência, da resignação? Ou você está sendo intransigente, violento, agressivo, egoísta? É uma escolha. É uma escolha. E aí nós precisamos entender que nós estamos inseridos naquilo que nós estamos fazendo hoje, porque isso é uma oportunidade para nós evoluirmos. É esse o fator que nós precisamos entender. Para finalizar a nossa reflexão, eu queria lembrar com vocês uma passagem muito linda, que eu acho que fecha essa reflexão nossa de hoje, de uma passagem de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. Eurípides Barçanufo, ele era devoto de Nossa Senhora, ele adorava Nossa Senhora e tudo mais. E chegou para ele o trabalho que foi dado para ele montar um colégio para as crianças. E ele ficou muito feliz porque era um trabalho que ele ia utilizar, não porque Deus precisava do trabalho dele, mas porque ele, através desse trabalho, poderia se desenvolver. E ele, em oração, muito preocupado de fazer a coisa direitinho, pediu para Nossa Senhora uma orientação sobre o que ele faria em termos didáticos. O que ele iria ensinar de grande valor na escola dele. E aí, um certo dia, ele, dormindo, faz um desdobramento astral e encontra com Nossa Senhora. Ele fica encantado, agradece a presença dela e tudo mais e tal, e pergunta para ela, né, o que ela sugeriria para ele ensinar no colégio Allan Kardec que ele estava montando. Chamava o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. E aí, ela virou para ele e falou assim: meu filho, eu queria que você ensinasse duas coisas. O Evangelho de Jesus e a astronomia. Ensine sobre o universo. Ele achou estranho. O Evangelho de Jesus, ele entendeu, normal. Claro que ele entendeu por que ela pediu isso. Mas ensinar astronomia, ensinar sobre o universo, ele não entendeu. E aí ele pergunta para ela, por que ele deveria ensinar no colégio astronomia? E ela responde para ele, porque nós só podemos saber para onde vamos quando sabemos onde estamos. Você sabe onde você está? Você sabe para onde você vai? É isso que nós estamos vivendo aqui agora. E a doutrina espírita joga luz sobre tudo. Sobre tudo. As adversidades, os problemas, os sofrimentos, quem somos, quais são as nossas qualidades, quais são as nossas virtudes, quais são as nossas mazelas, o que nós precisamos vencer. Porque é simples. Sabe os grandes problemas que você tem na vida? É exatamente esses que você tem que vencer de uma forma serena, tranquila, equilibrada, com bom senso. Às vezes fazer o que o mestre faz lá, né, o grande jardineiro. O que o jardineiro faz com as plantas? Poda, agoa, aduba e espera. Ah, como é difícil a gente esperar os nossos problemas se resolverem, né? Mas isso é aprendizado evolutivo espiritual. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, dessa forma, realmente entender onde que nós estamos e escolher para onde nós queremos ir. É um momento ímpar, é uma coisa maravilhosa que nós estamos vivendo, porque é uma oportunidade da gente realmente assumir para nós aquilo que nós queremos, assumir para nós o que nós estamos pedindo nas nossas orações. Quando nós pedimos paz, amor, harmonia, saúde, a pergunta é, nós estamos contribuindo para aquilo que estamos pedindo nas nossas orações?
Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele é bom o tempo todo. Olha que coisa louca. Na hora que você está sofrendo, Deus está sendo bom com você. Oi? Como assim? Na hora que eu estou sofrendo, Deus está sendo bom comigo? Sim. Mas então Deus gosta do meu sofrimento? Claro que não. Ele é soberanamente justo e bom. Então o que eu tenho que entender do meu sofrimento? Eu tenho que entender do meu sofrimento que eu preciso aprender com ele. Ora, se Deus é absolutamente bondade, mas ele não muda do passado, porque a maioria dos nossos problemas está no passado. A gente não sai do passado. Ah, se tivesse sido assim, se tivesse sido... Pois é, mas nem Deus muda o passado. Nem Deus muda o passado. Mas se Deus não muda o passado, e ele é soberanamente justo e bom, e é bom o tempo todo, o que ele faz? Nos dá uma nova oportunidade no futuro para a gente fazer diferente. Você está pronto para receber a nova oportunidade? Aquela hora está batendo na porta. Não, Luiz, eu já estou com 60, 70, 80 anos, eu já estou indo embora. Esse é só esse corpinho. O espírito permanece. Permanece. Nós não estamos conversando aqui para esse corpo físico que a gente está vivendo aqui. Gente, cá entre nós, estou olhando para a turma aqui, nenhum de nós nos próximos 60 anos vai estar vivo. Essa que é a realidade. E está tudo certo. A pergunta é, o que nós vamos estar fazendo com o nosso espírito? Esse é o papo reto, como diz os jovens, do espiritismo. Às vezes não é agradável, mas nos leva a ter o quê? O que nós mais precisamos hoje, meus queridos irmãos? Maturidade espiritual. Esse é o despertar da humanidade, espiritual da humanidade. Estamos todos inseridos nele. Cada um vai fazer as suas escolhas. E aí a gente lembra de Jesus, quando Jesus deixava de uma forma muito clara, quando ele falava para nós assim, a cada um segundo as suas obras. O que você está fazendo, o que você está plantando, é o que você vai colher. E está tudo certo. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Quando você falou da camada, de enfiar a mão, encarnar, tornar e enfiar a mão, você já viu falar de Jerônimo? Claro. Aí, um dia que passando mal demais, no jardim, todo mundo sabe a história. Eu perguntei, Jerônimo, O gigante deitado. por que você não pediu a espiritualidade, a Deus, nosso Pai, para dividir essa encarnação em várias outras? Olha o que ele me respondeu. Eu não tinha mais tempo. Jerônimo, para quem não sabe, Tuitaba é o gigante deitado, ele era um grande médium, ele só mexia do pescoço para cima, depois ficou cego, nem o pescoço, uma história lindíssima. Quem vai em Tuitaba e conhece o trabalho dele é algo fantástico. Entrava dentro de uma Kombi, saía fazendo palestra pelo Brasil afora, cantando lindamente. Tem palestras dele gravadas no YouTube, assistam, vale a pena. É uma história linda, mas é isso aí, ó. Repetidas vezes nós estamos enfiando o dedo na tomada. E aí? Vamos aproveitar o tempo. Obrigado, gente. Deus lhes pague. Boa noite. Que maravilha de reflexão, né? Agradecemos muito ao nosso irmão Luiz e praticando, né? Começando a praticar a fraternidade, vou até aqui me corrigir, né? E pedir desculpas para o Luiz, que eu chamei de Silvio. Não sei porquê. Às vezes você está com algum irmão chamado Silvio, né? Auxiliando, né? Quem sabe. E te peço desculpas por todos nós. E que possamos realmente despertar nossas consciências, né, começar a regenerar nossos pensamentos e atos através desse conhecimento e praticar no nosso dia a dia, né?